sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu o sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar Que a graça e a paz do Senhor sejam conosco, meus irmãos, minhas irmãs, iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, no convite à adoração, o Salmo 29, versículos 1º e 2º, dizem assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E assim nós dedicamos ao Senhor as nossas vidas em adoração e que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Nesse instante você fechará os seus olhos, curvando a sua fronte e fará uma oração em silêncio, pedindo ao Senhor que aceite a tua adoração, teu louvor. Apresente-se diante do Senhor nesse instante. Oremos.
Após ouvirmos a canção, devemos orar, apresentando diante do Senhor as nossas vidas e oferecendo a Ele o melhor, adoração com sinceridade. Oremos. Pai, nós te louvamos por esse momento e que esses instantes de culto, ó Senhor, sejam agradáveis diante de Ti. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, pessoas que Te adoram em espírito e em verdade. Receba, Pai, a adoração de todos, ó Deus, que se voltam nesse instante para este culto, reconhecendo as muitas bênçãos do Senhor sobre todos nós. Muito obrigado, Pai, por este tão grande privilégio de louvar o Teu nome, pois nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Te adoramos em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te
Para nossa edificação, farei uma leitura no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, apenas o versículo 8. Filipenses 4, 8. Diz assim o texto: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos orar pedindo a orientação do Senhor neste momento desta breve reflexão. Oremos. Pai, nós mais uma vez temos a Tua palavra diante de nós, a presença do Teu Espírito Santo que é real e está conosco todo o tempo. E ainda, Pai, à nossa disposição. Portanto, Senhor, fale conosco, nos fortalecendo, nos edificando por Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar rapidamente, meus irmãos, sobre o nosso pensamento ou os nossos pensamentos. Estamos vivendo este tempo de muitos desafios, muitas notícias de morte. Pessoas queridas partiram, famílias inteiras em luto, crise financeira, crises existenciais, estamos enfrentando muitos desafios. Mas ainda assim nós temos a palavra de Deus que nos orienta, temos a palavra de Deus que nos direciona, que nos conduz. E é importante nos apropriarmos dela. É importante nós entendermos que a palavra de Deus nos indicará sempre caminhos a serem seguidos para termos uma vida melhor. Jesus Cristo nos ensinou que Ele veio para nos dar vida abundante. E nós acreditamos nisso, mas também precisamos viver intensamente a vida em Cristo. E assim quero falar um pouquinho sobre a nossa mente. Como é impressionante e extraordinária a nossa mente. Nós temos a capacidade de meditação, a capacidade do raciocínio, nós temos a capacidade de combinar ideias, nós temos o poder da reflexão, nós julgamos, nós avaliamos, nós temos um poder mental fascinante. Deus nos concedeu de forma amorosa, é uma dádiva o pensamento. E é por isso que nós lemos esse texto sob a orientação do apóstolo Paulo, que indica que devemos dar atenção aos nossos pensamentos. Então, muita atenção aos seus pensamentos, você que me assiste ou você que me ouve. Peço isso com muito amor. Dê muita atenção a essa dádiva que o Senhor nos deu, que é a nossa mente, que é a sua mente. O apóstolo Paulo, em meio às provações, em meio aos sofrimentos, ele procurou de forma muito diligente, muito cuidadosamente comandar os seus pensamentos. Ele exigiu muito de si, pois neste momento em que escreveu a epístola aos Filipenses, ele estava detido, estava preso, e assim imagine a circunstância se ele não inundar o seu pensamento de coisas boas. Imagine ele enfrentando as lutas e desafios se os pensamentos negativos o dominassem. Se os pensamentos negativos o dominassem, tudo estaria perdido e a esperança seria aniquilada.
Então, ele nos orienta a ter essa disciplina no pensar. Ele ensina que devemos ter uma convicção em Cristo Jesus. Ele nos orienta que a nossa mente pode ser alimentada com coisas boas. A nossa mente deve ser alimentada com bênçãos do Senhor. E assim essa atenção nos mostra que os comandos mentais são importantes. A disciplina mental é importante. Por isso ele orienta que as coisas boas devem dominar os nossos pensamentos. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que faz bem a você e às pessoas deve dominar os nossos pensamentos. Mas, ainda assim, não significa que não estamos sujeitos aos pensamentos negativos. Sim, nós estamos sujeitos aos pensamentos negativos. Até mesmo o mais consagrado dos seres humanos sofre com as emoções, pois a vida é ambígua. A vida nos oferece momentos de tristezas ou momentos de alegria. A vida nos oferece momentos vitoriosos e ainda derrotas. Enfrentamos paz e conflito, mas ainda assim podemos ter muito cuidado e muita atenção com os nossos pensamentos. Tem uma frase muito conhecida de Martinho Lutero. Ele diz assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho sobre elas. Ou seja, Martinho Lutero estava dizendo que os pensamentos, que as tentações, que os problemas estão em toda parte, são inevitáveis, porém, esses pensamentos ou as tentações, os pensamentos negativos, os problemas, tudo aquilo que pode fazer mal, não pode fazer morada em nossa mente, em nosso pensamento. Devemos pensar aquilo que é bom, devemos resistir veementemente contra as setas do inimigo, contra as ciladas da alma, da nossa mente, contra os pensamentos negativos. Devemos resistir com atitude, com força e disciplina. Muita oração, muito louvor, muita gratidão a Deus para que os seus pensamentos sejam dominados por bons pensamentos, saudáveis pensamentos, pensamentos que te farão muito bem. E assim devemos viver, pois o cristão é aquele que sempre enxergará as dádivas do Senhor. E assim eu te dou alguns conselhos simples. Assista, leia, desfrute de boas informações, de boas notícias. Alimente a sua alma, alimente a sua mente de tudo aquilo que é agradável diante de Deus e diante das pessoas. Agora que estamos vivendo um tempo de afrouxamento, do distanciamento, estávamos presos, saia, caminhe. É importante você respirar bem, é importante você cuidar da sua vida, do seu bem-estar. Cultue ao Senhor, adore a esse Deus, viva intensamente cuidando do corpo, da alma, que é a nossa mente, e do nosso espírito que nos une a Deus. E assim devemos ter disciplina em nosso pensamento. E ainda, se percebermos que tais pensamentos negativos dominam nosso pensamento, nossa mente, dominam a nossa vida, é importante nós buscarmos ajuda. É importante nós buscarmos auxílio, pois a ajuda especializada sempre nos fortalecerá também, pois são instrumentos importantes para cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Procure o pastor, procure um psicólogo,
ou ainda um psiquiatra, se for necessário, são especialistas. O médico ou aquele que está sempre com a boa intenção de cuidar da tua vida, pois Jesus Cristo nos ensina que a vida é para ser vivida na presença dele e de forma abundante. E por maior que seja a luta, por maior que seja o desafio, devemos alimentar a nossa mente com gratidão ao Senhor, com adoração ao Senhor, com louvor a Deus. Devemos alimentar a nossa mente com tudo aquilo que é bom. Viva pensando de forma positiva, otimista e agradável. Que o teu pensamento seja agradável diante de Deus e diante das pessoas. Por Cristo Jesus. Amém. A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso desejo e a nossa oração é que todos tenham uma semana abençoada. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todas as dificuldades, que esta paz seja abundante sobre a tua vida e sobre a tua família, e ainda que esta paz continue reinando na vida de todos. Vamos orar encerrando e pedindo que
que o Senhor continue conosco. Oremos. Querido Deus, no término, Pai, deste culto, nós queremos pedir a Tua bênção sobre todos que participam deste culto. Muito obrigado pelo amor, pela dedicação, pelo cuidado de cada um. Somos gratos a Ti, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, suplicamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre o Teu povo, suprindo todas as necessidades, cuidando, direcionando, dirigindo os passos. E ainda, Pai, suplicamos por todos que sofrem, por aqueles que estão desempregados. Cuida, Pai, para que a porta de emprego se abra, aqueles que estão no leito da enfermidade, as famílias enlutadas, ó Deus, que o Teu consolo seja abundante. Sustenta, Pai, todos que sofrem, pois o Senhor espera de nós a oração de intercessão. Mas que, acima de tudo, Pai, o Teu nome continue sendo glorificado, mesmo em tempos difíceis, sabendo que o Teu Espírito Santo levanta a nossa fronte quando estamos abatidos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo sejam conosco, com o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. E a